Então, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre, afinal, qual é o propósito do Brasil? Qual é o Dharma dessa nossa nação? E a gente vai utilizar o mapa astrológico como instrumento. Só relembrar que o mapa é aquele instrumento que não determina nada, ele traduz recursos, habilidades que pessoas trazem dentro de si, que nações trazem dentro de si, e dificuldades que da mesma forma trazemos dentro. Então o mapa é um tradutor da nossa identidade, né? Então, qual o nosso propósito está ligado à realização da nossa identidade, e a gente vai usar um pouquinho. Não se preocupem com astrologuês, né? Eu só vou mostrar aqui no mapa para a gente sentir um gostinho um pouco mais consistente do que a gente está falando, porque o que importa é a interpretação disso que a gente vai falar logo a seguir, tá? Eu só vou mostrar uma estrutura aqui. Então, esse aqui é o Sol do Brasil. Esse Sol nosso se encontra no signo de Virgem, como nós falamos há pouco. O Sol aqui, desse lado de cá é o ascendente. O ascendente do Brasil é Peixes. Aqui embaixo nós vamos encontrar a Lua fala do nosso corpo emocional, vou sair daqui que a luz está bem no meu olho, fala do nosso corpo emocional, o nosso corpo emocional é Gêmeos, e o meio do céu fala para nós daquilo que em síntese viemos desenvolver para nos tornarmos inteiros enquanto nação. Nosso meio do céu é Sagitário. Bom, observando mais um pouquinho esse mapa, queria só pontuar uma coisa, antes até de falar mais um pouquinho. Alguns astrólogos discutem se este é o mapa do Brasil ou se o mapa do Brasil teria, em vez de ascendente Peixes, ascendente Aquário. Nós fazemos parte do grupo de astrólogos que, apoiados em diversos estudos, temos a certeza de que o ascendente do Brasil é Peixe. Tá? Eu só estou falando para vocês saberem, porque, né, as pessoas podem encontrar outras informações fora. Bom, então eu ainda queria chamar a atenção para vocês. Nosso Sol em Virgem se encontra na casa 7, que é essa casa do outro que eu falei aqui no início, e que, vamos dizer assim, traduz a nossa tendência de nos tornarmos reféns dos outros. Quem tem Sol na casa 7 tem uma habilidade de se relacionar com os outros quando se encontra na inteireza do seu ser. Quando está perdido de si, torna-se refém do outro com muita facilidade. O Mercúrio, que rege, inclusive, Virgem, é em Virgem também, aqui nessa mesma casa. Aqui nós vamos encontrar Marte, em Escorpião, na casa 9. Vou falar só dos planetas aqui, tá certo? Aqui temos Netuno, que rege Peixes em Capricórnio, e Urano, que rege Aquário. Juntinhos, estão a 1 grau de diferença. A gente diz que há uma conjunção no mapa do Brasil entre Netuno e Urano, todos os dois em Capricórnio. Eles estão desenhados aqui, mas astrologicamente nós consideramos que Netuno e Urano estão na casa 11 do Brasil, porque há uma diferença de 1 grau mínimo aqui entre o início da casa 11 e aonde eles estão. Então, astrologicamente, todo mundo interpreta Netuno e Urano estão na casa 11 do Brasil. Bom, Plutão, que é o planeta da transformação, se encontra no signo de Áries, e também nós consideramos que ele se encontra na casa 2, que é a casa dos valores do Brasil, das questões materiais brasileiras. Saturno se encontra em Touro, e em conjunção de mão dada, digamos assim, com a nossa Lua, nós temos Júpiter. Então, juntos, também em Gêmeos. Bom,
Isso aqui foi só para fazer uma... Vênus em Leão na casa 5. Ah, sim, não cheguei aqui. Vênus em Leão na casa 5. Aqui. 6. Na casa de trabalho. Bom, foi só para fazer uma apresentação, para a gente ter uma intimidade um pouquinho mínima com o que a gente está falando aqui. Ver que Freud, numa hora dessa, embora não entendesse de astrologia, quando a Lígia ia esquecendo a Vênus, a gente vai ver já que a Vênus do Brasil, ela está sem aspecto, ela não conversa com os outros planetas. Então, esse suposto esquecimento da Lígia é justificado pelo fato da nossa Vênus estar meio esquecida no mapa. Que é uma Vênus em Leão, linda. Maravilhosa. E que a gente não vive praticamente. Né? Só para completar, quando a gente diz sem aspecto, é muito importante a astrologia, um planeta conversar com o outro, isso que se chama de aspecto, ter uma relação com outro planeta, porque aí potencializa aquela energia. Quando o planeta não tem aspecto, ele tende a se manifestar ou não, fracamente ou não se manifestar. Bom, então a gente vai conversar agora, mediante essa apresentação, a respeito da natureza do Brasil, sobre a nossa essência, sobre aquilo que a gente pode chamar que é luz em nós. Luz, a nossa real identidade, que evidentemente pode ser essa luz dragada pelas sombras se as sombras não forem bem trabalhadas, não é? Mas essa luz existe. Isso é o que a luz é o que potencialmente nós somos, enquanto país, e volto a dizer, essa parte toda luminosa habita cada brasileiro. Cada um de nós tem um tanto disso, assim como quando a gente for falar das sombras, é assim também. Tá? A gente deve pensar. Então, em resumo, como é que eu posso definir a essência brasileira? Né? Eu acho que tem duas palavras definem muito bem. A nossa essência é fundamentalmente a nossa vitalidade afetiva. O Brasil tem uma vitalidade afetiva magnífica. É isso que nos define da forma mais rica possível. A nossa capacidade de nos relacionarmos afetivamente de maneira intensa com aquilo que a gente vive, que a gente faz, às vezes de uma maneira tão intensa que pode até se complicar. Bom, essa vitalidade afetiva, ela se manifesta através de vários aspectos. Então, eu vou discriminar alguns aspectos aqui, junto com o Sérgio, para a gente ter uma compreensão melhor. Então, o primeiro aspecto dessa vitalidade afetiva, eu queria nomear aqui a pluralidade de raças e crenças que nós temos. E eu quero colocar isso como luz, essa pluralidade de raças e crenças, porque a nossa mestiçagem é uma riqueza brasileira. O fato de termos toda essa quantidade de pessoas, de cores, de raças, de pensamentos, de culturas diferentes. É como se no Brasil essa mestiçagem esteja representando hoje o homem inteiro, o ser humano integrado. Né? Nós não somos isso potencialmente, mas existe esse registro energético. Um outro aspecto da vitalidade afetiva é a própria... eu quis fazer a referência e esqueci. Essa pluralidade de raças e crenças está relacionada com a luz Júpiter em Gêmeos na nossa casa 4, astrologicamente. Um outro aspecto dessa nossa luz, da nossa essência, é a vitalidade, a nossa própria força de vida. O brasileiro consegue subsistir, às vezes, a certas condições completamente surpreendentes, inventa, né? Então, o nosso Marte em Escorpião, a nossa afetividade abundante, Vênus em Leão, que eu esqueci, mas o ascendente Peixe está relacionado com ela. A nossa criatividade incrível, né, no cotidiano, de se reinventar a vida a cada momento, assim como, né, as manifestações artísticas no Brasil, na música, nas artes em geral, são incríveis, né, se devem a uma Vênus em Leão e a um Urano em conjunção com Netuno na casa 11.
nossa espiritualidade aberta, né? Somos um povo em que diversas religiões convivem, afinal de contas, se apresentam através, astrologicamente, das forças de Urano, Netuno, em conjunção também na casa 11, e o nosso ascendente disso é uma riqueza também enorme, essa possibilidade de ver o sagrado por tantos vieses diferentes. A nossa natureza exuberante, o ascendente Peixes fala disso, o Júpiter, a conjunção com a nossa Lua na casa 4, falam disso também, Urano e Netuno na casa 11 também fala disso. A natureza exuberante, ela caminha junto com a nossa instintualidade, nossa intuição, nossa simplicidade, e de certa maneira contribui com a nossa vitalidade. E por fim, ainda fazendo parte da nossa essência, vou falar dos recursos hídricos abundantes que nós temos. Lua e Júpiter na casa 4, com ascendente Peixe, né? Água é vida, né? Então, nós estamos falando da natureza sélfica do Brasil. Lembrando que essas características elas são extraídas do mapa astral 7 de setembro de 1822, no final da tarde, em torno das 17 horas, em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga. Em torno das 17 horas, um pouquinho antes do final da tarde, Independência. O corte, supostamente o corte do cordão do ponto de vista energético. Lígia falou da pluralidade de raças e crenças, vitalidade, afetividade, criatividade, espiritualidade aberta, natureza exuberante e recursos hídricos. Essa é a parte luminosa que continua. Por sermos do signo de Virgem, a força de trabalho, a nossa força, a nossa incrível força de trabalho, a nossa potência erótica, Marte em Escorpião, potência erótica, eu não me refiro apenas à cama, ao sexo, eu me refiro ao nosso estado de apaixonamento pelas coisas que nos tocam. O brasileiro é um ser vibrante, é um ser erótico, é um ser cheio de eros, né? Se a gente exportasse esse eros, a gente estava rico, vamos dizer assim, mais ainda do que a gente já é. Embora a gente não esteja, mas a gente é. Alegria é uma característica, Lua, conjunção Júpiter em Gêmeos e Vênus em Leão. Humor, brincadeira, safadeza, no bom sentido. Esse humor que aparece nessa carta natal, a carta natal é uma tatuagem da nossa alma, da alma brasilis, da alma dessa terra amada nossa aqui. Alegria, humor, a Lua conjunção Júpiter em Gêmeos, matéria-prima, né? Lua e Júpiter na casa 4. O Brasil é riquíssimo. Quando vocês lembram naquele boom da década de 2000 no governo Lula, aquele boom de inclusão social, de riqueza, de prosperidade, aquela coisa toda, a gente lembra os ventos a favor dos preços das commodities. Nós brasileiros temos uma riqueza absurda que é o próprio solo, a própria natureza, aquilo que Deus deu. A gente muitas vezes carece do oposto, quer dizer, a excelência da mão do homem. A excelência da mão do homem muitas vezes, muitas vezes, fica aquém da mão de Deus aqui no nosso país. É aquilo que a própria terra oferece, né? Que eu chamo de matéria-prima, Lua e Júpiter na casa 4, na casa da origem. Potência imagética, um país de forte imaginário, né? Ascendente Peixes que nós temos, Lua na casa de água, na casa 4. Vocação celebrativa, Lua e Júpiter em Gêmeos e Vênus em Leão. Vocação celebrativa. E a gente poderia ficar aqui mais um tempão, mas a gente ameaça concluir o aspecto luminoso com vitalidade de sobrevivência. A gente tem um Plutão na casa 2, na casa de grana, que às vezes dá um friozinho na barriga, porque o Plutão ele também pode nos inclinar a perdas materiais, ao mesmo tempo que ele pode trazer a possibilidade de reconstrução, de recriação, de reinvenção. Plutão é como se fosse aquele bicho que tem, aquele gato que tem 7 vidas. Quando você pensa que tudo acabou,
a coisa vem com mais força, uma brotação muito forte, né? Então essa vitalidade de sobrevivência. Porém, nós temos um aspecto sombrio. Todos nós, todo ser humano tem um aspecto luminoso e sombrio. As nações também têm um aspecto luminoso e um aspecto sombrio, né? O aspecto sombrio, ele representa o resultado da nossa autogestão. Como é que a gente vem relacionando com a nossa potência, né? Uma palavra-chave, Lígia falou para o lado sombrio, para o lado luminoso, a vitalidade afetiva. Para o lado sombrio, a gente chamaria de autoabandono. Então a gente está trazendo uma definição para vocês pensarem com calma. Segunda-feira fui lá assistir um casal de astrólogos, eles disseram que uma definição do Brasil é vitalidade afetiva com autoabandono. Autoabandono. Estado de se largar, se deixar, se abandonar, empurrar. Vamos ver se melhora, vamos ver o que acontece, vamos ver se alguém chega aqui fazendo alguma coisa, mudando alguma coisa, vamos torcer para que alguma coisa aconteça. Esse é um estado de abandono. Alguém. Sol na casa 7, década de 70, houve um surto no Rio de Janeiro de homens ricos, empresários sequestrados. Naquela época eu comecei a estudar astrologia em 81, mas eu li os jornaizinhos alternativos e eu fiquei intrigado que os astrólogos da época, na década de 70, fizeram o mapa dos sequestrados, aqueles que foram sequestrados, e havia uma incidência de Sol na casa 7, né? E aí fica uma pergunta só para provocar, né? Teríamos uma tendência, sim, de querermos ser sequestrados? Síndrome de Estocolmo? Será que nós, brasileiros, adoraríamos que fôssemos sequestrados por uma mão divina que nos levasse, nos apontasse o caminho? Aquele Salvador? É um papo velho, é um papo antigo, mas está dentro da nossa psique. É importante a gente fazer essa transmutação. Esse autoabandono, ele se refere a um déficit de sujeito. Via de regra, o Sol longe do ascendente, ou seja, na casa oposta ao ascendente, na casa 7, pode me levar a uma situação de objeto do outro. Então, eu não sendo sujeito. E aí vai uma definição para cair na prova, né? Anotem, porque vai cair na prova. Se perguntarem assim, escuta, o que é ser sujeito do meu caminho, sujeito das minhas escolhas, sujeito da minha vida? O que é ser sujeito? O que é ser protagonista do meu Dharma? É ter um ego enorme? Não. É ser individualista? Não. Né? Então vem uma fórmula mágica que eu e Lígia elaboramos, não lemos isso em lugar nenhum, mas isso é uma prática terapêutica, que é o seguinte: sujeito, eu sou capaz de viver, eu sinto, eu sou capaz de viver, eu sinto, eu elaboro o que eu sinto, eu expresso o que eu elaboro, eu escolho o que eu expresso, e eu banco o que eu escolho. O que é ser sujeito? Eu sinto, eu consigo, eu sei, eu sinto, eu tenho intimidade com a minha subjetividade. 2, eu elaboro isso, eu tenho inteligência, eu sei pensar, eu elaboro o que eu estou sentindo. Estou me tornando sujeito, estou me deixando de ser objeto. 3, eu expresso. 4, eu escolho. Eu posso escolher. Até então, eu achava que era eu que escolhia, mas eram os muitos que me habitam que escolhiam por mim. 5, eu banco aquilo que eu escolho. Isso é ser sujeito. Nós não temos isso, nós brasileiros, no mapa astral, não trazemos isso de fábrica bacana. Nós não trazemos isto de fábrica prontinho. Nós trazemos como se fosse um Lego. Escuta,
Vamos pegar lá o manual, vamos ver se a gente consegue montar esse sujeito aqui. As peças estão todas desencaixadas, dá para montar e a gente não tem outra opção senão tornar o sujeito. Do contrário, a gente vai na maré. E aí, posto isso, os aspectos sombrios de nós brasileiros, extraídos da Carta Natal, 7 de setembro de 1822, primeiro, e o mais vexaminoso, o mais enorme, o mais emergente, imaturidade emocional. Estagnamos emocionalmente entre a infância e a adolescência. Nós, brasileiros, estagnamos entre a infância e a adolescência. Lua e Júpiter em Gêmeos, regente do Sol e da Lua, o regente do Sol e da Lua sem aspecto. Mercúrio, que é o planeta que rege Sol e Lua, no mapa está sem aspecto. E a Vênus em Leão também sem aspecto. Sérgio, você está dizendo que nós, brasileiros, talvez não tenhamos passado dos 17 anos do ponto de vista psicológico? É isso. Simples assim. Complexo assim. Inapetência reflexiva, coisa bonita de falar, né? Inapetência reflexiva, vou dizer isso de outra maneira, preguiça de pensar. Tá? Inapetência reflexiva é preguiça de pensar. Lua, Júpiter em Gêmeos, Mercúrio em Virgem sem aspecto na casa do outro. Mercúrio é função pensamento, na casa de Virgem, na casa do outro sem aspecto. Então, gente, está muito complicado isso, vamos passar adiante. Está muito complicado esse troço. Alguém pode fazer, eu não estou entendendo nada. Gente, não fui eu que inventei nada disso. Tá? Procrastinação, estamos falando dos aspectos sombrios. Né? Dispersão, Lua em Gêmeos, mais Mercúrio sem aspecto, planetas dispersos ao longo do mapa. Dispersão. Somos um país disperso, até a segunda ordem. Preconceito velado, preconceito assumido, né? Racismo, homofobia, preconceito em relação às mulheres, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Essa novela que a gente ouve já há muito tempo e parece que é a última moda. O regente do Sol e da Lua em Virgem, sem aspecto, Saturno na casa 3, oposição, o Marte na casa 9. Bom, só queria lembrar, quando os aspectos sombrios, a sombra domina, ela enfeitiça o sujeito. O sujeito enfeitiçado nos deixa naquele estado de colonização psíquica, no qual deixamos de escolher o nosso caminho, deixamos de ser autores da nossa vida e do cumprimento do que a gente potencialmente poderia fazer. Um aspecto sombrio do Brasil, a gente já falou no início da nossa conversa hoje, a baixa autoestima, né? Essa síndrome do vira-lata, que faz nos sentirmos inferiores. A gente aqui ser francês, aqui ser americano, né? A gente está sempre querendo ser outra coisa, português, né? Vênus em Leão sem aspecto, de novo ela. O regente do Sol e da Lua, que é Mercúrio, também não tem aspecto, regente do Sol e da Lua, gente. Isso quer dizer, deixa eu falar uma coisa, que a gente tem que fazer uma força danada para reconhecer o nosso valor, certo? Quando a gente tem aspectos difíceis no mapa, não quer dizer que aquilo, então é assim, acabou. Ao contrário, a consciência disso é saber, nossa, que força, que determinação eu preciso me apossar, né? Eu e todos nós, para criar e construir aquilo que nos falta. Esse nosso Mercúrio sem aspecto ainda está em oposição ao nosso ascendente. Outra parte, digamos assim, da nossa sombra é a nossa esperteza. Aquele lado do brasileiro esperto, a esperteza não ética, a cara de pau que a gente tem de contar mentira, né? E a gente fica horrorizado com os políticos, porque agora cada vez mais a gente vê
quantas mentiras foram e continuam sendo contadas, mas não são só os políticos, não é? Se conta mentira, a gente conta mentira para a gente mesmo. Aqui está muito, vamos dizer assim, existe muito um convite de nos perguntarmos o quanto mentimos para nós mesmos, né? Negando coisas, aceitando. O complexo de vira-lata faz a gente aceitar uma vida medíocre, uma relação afetiva ruim, um trabalho que não é aquele em consonância com a nossa alma. Bom, então, e a gente mente que está tudo bem, né? A malandragem perversa, aquela que se engana o outro para levar vantagem. Isso aqui, Marte em Escorpião, oposição Saturno, ascendente Peixes, Lua em Gêmeos. Uma coisa de saber jogar uma magia assim que parece que deixa as coisas todas nebulosas, né? Falta de definição. Sofremos de um imediatismo. O Júpiter em conjunção com a Lua em Gêmeos, num aspecto difícil, porque tem aspectos maravilhosos dessa Lua, né? Fala desse imediatismo. E o que é imediatismo? Resultado rápido. Nós, brasileiros, não sabemos viver os processos das coisas. Nosso Sol é em Virgem. Virgem é o signo dos processos. Mas está na casa do outro. O outro é que processa. A gente não. A gente dá um jeitinho rápido, né? Bom, a má gestão é o ascendente Peixes com quadratura Lua, Júpiter em Gêmeos. A gente administra mal, cuida mal, né? Aquele aspecto, administrar, gestar, é cuidar, né? Cuidar das coisas. Já falamos da nossa bipolaridade, somos preguiçosos, mas temos uma potência de trabalho incrível. Uma hora é o fodão, na outra hora é o bosta, né? Somos alegres, carnavalescos, dançamos e sambamos e daqui a pouco vem uma depressão, uma tristeza e ninguém sabe nem o que fazer da vida. Lua, Júpiter em Gêmeos, ascendente Peixe. O nosso planeta dominante que é Mercúrio, né? Regente do Sol e da Lua, como já falei, sem aspecto. Gangorra, para lá e para cá. Nossa ausência de excelência, né? Aquilo que o Sérgio falou há pouco. Nós somos muito bons das matérias-primas, das commodities, mas a gente não processa, não faz a manufaturação das coisas. Então a gente manda para fora, lá eles processam e a gente compra aquilo que saiu daqui e que foi produzido aqui. E, por fim, o transe da recorrência, aquele looping, que né? A gente sobe, daqui a pouco despenca, sobe, despenca. Isso se repete ao longo dos séculos. Crescimento, estagnação, crise, crescimento. E aí fica a pergunta, depois da gente passar pela luz e sombra, então o que necessitamos? O que necessitamos? Dito de uma maneira bem singela, eu e Lígia vamos fazer um rápido ping-pong. Depois de tudo dito, o que nós necessitamos? Crescer emocionalmente. Aprender a pensar, refletir. Não é ter opiniões, eu acho porque eu acho, mas pensar, refletir para escolher. Conhecer a nossa história e extrair dessa história o substrato sélfico que habita todas as histórias. Aprender que a ética é espiritualmente forte, gera riquezas humanas, gera riquezas objetivas também, porque as coisas fluem. Estar motivado por um projeto de nação, uma potente invenção social, plural, abundante e feliz. Sermos capazes de desenvolver o olhar a médio e longo prazo. Aprender com quem sabe mais do que a gente em alinhamento com a nossa natureza. Aprender a lidar com receita e despesa. Discernir, então, o que é prioritário com o pé no chão. Receita e despesa, né? A gente não sabe fazer isso às vezes dentro de casa, cartão de crédito, né? Então, a gente precisa muito disso. Bom, o que eu devo fazer diante disso tudo, então, meu Deus? Mas eu acho que o que a gente quer dizer para vocês hoje
de uma maneira muito contundente e muito forte, é que o mais importante do que a gente deve fazer, o mais importante de tudo, é que, nesse momento, o Brasil precisa que cada um de nós seja muito verdadeiro, seja muito honesto com os nossos processos pessoais e com os nossos processos coletivos. Ser verdadeiro com os nossos próprios processos pessoais. Isso é a coisa mais importante a fazer. Mas não resolve imediatamente as coisas. Não, imediatamente não. Nós somos imediatistas. E eu tenho certeza, e nós temos certeza, que nós chegamos no ponto que chegamos exatamente porque isso não foi feito por uma massa crítica suficiente de pessoas ao longo do tempo. Então, eu acho que o pensamento necessário de cada um de nós desenvolver aqui é assim, olha, se eu nasci aqui, se eu estou vivo agora, é porque com esse momento de transição e com todas as dificuldades que constituem esse momento, eu estou tendo uma oportunidade de me desenvolver pessoalmente, de crescer pessoalmente, na minha autorrealização. E, ao mesmo tempo, a minha presença aqui, nessa nação, nesse país, é importante no meu cotidiano para que eu ajude a transformar os padrões que geraram esse estado de coisas, através da minha verdade sendo manifestada. Isso tudo para sairmos dessa condição de colonização psíquica e nos assumirmos como nação que realiza o seu Dharma. Então, o que eu devo fazer? Ser verdadeiro e honesto com os meus processos. Ser um militante psicoespiritual. Militância psicoespiritual é o que a gente precisa nesse momento, sem se importar com o tempo. Tudo que a gente está falando, na verdade, é de uma altíssima complexidade. E a gente fica com a expectativa de que, às vezes, uma canetada vai resolver o nosso problema, né? Ou um conjunto de leis, ou isso e aquilo, pode melhorar momentaneamente, mas todo esse complexo, que é um manancial errático, um manancial de potência erótica, de potência criativa, de potência afetiva, de potência de reinvenção, tem um potencial errático, um potencial caótico ao mesmo tempo. E o processo de autoconhecimento de cada indivíduo e de uma nação é a transmutação eterna, a transmutação para sempre, é um trabalho duradouro, um trabalho perene. Do contrário, a gente fica na gangorra de alguém que acerta a canetada, alguém que erra a canetada, como se a caneta desse conta dessa demanda psíquica. Como estamos? Aí, só para lembrar, como estamos desconfiados, descrentes e com raiva dos políticos. Um sentimento de traição. Tá, com toda razão. Duas forças constitutivas da alma brasileira, a gente está vendo essa bipolaridade hoje em dia, e eu queria dar uma conotação psicológica e não política a essas duas forças. Existem, no mínimo, dois Brasis que valem a pena a gente destacar. Um Brasil, isso de longa data, do berço até hoje, um Brasil europeu, branco, próspero e individualista. Existe um Brasil mestiço, latino, precário e potente. Esses dois Brasis moram na psique de cada um dos brasileiros. Devemos integrar essas forças, amá-las até levá-las ao altar. Toda tentativa de destruição de uma força pela outra é a tentativa de autodestruição, que o Brasil conhece bem. Nós temos no mínimo dois Brasis. Um Brasil europeu, branco, próspero e individualista. E um outro, mestiço, latino, precário e potente. Amando, conseguindo amá-las, essas duas forças, e levá-las ao altar, a gente toma um outro rumo.
Mas é um passo a passo. Da impressão, a gente sempre tem a impressão de que as coisas estão piorando, tá? Eu prefiro um paciente com sintoma do que um paciente sem sintoma que quando chega ele já está na hora de morrer, de enterrar. Quando a gente consegue ver o sintoma, a gente tem chance de empreender uma terapêutica. Quando tudo está velado, debaixo do tapete, a gente não vê nada, dá a impressão de que está tudo às mil maravilhas. É como um casamento onde um trai o outro e são felizes para sempre no Facebook. Entendeu? Então a gente vive um momento fantástico, um dos melhores momentos do país. Choque de realidade. Se a nossa educação foi uma educação para o prazer e conforto do nosso ego, a gente está sofrendo muito, estamos muito infelizes e o Brasil está piorando. Mas se a nossa educação for na direção de uma construção psíquica, de um se colocar de pé do ponto de vista da cidadania do indivíduo, nós estamos num dos melhores momentos. A nossa governança é fundamentada na mentira. Nesses últimos 5 séculos, nós fomos governados basicamente pela mentira. As coisas começam a mudar. Aqui eu não estou falando nem de Lava Jato, eu estou falando de uma outra coisa. Nós estamos, não vou entrar nesse assunto agora, mas eu só quero dar uma provocação a vocês. Dito de alguma forma pelo calendário maia. Estamos recém-entrados na era da luz, que leva aproximadamente 2.160 anos. Nós estamos recebendo uma chuva de fótons que a mentira, o subreptício, o velado, independente de justiça ou de juízo, ou disso ou daquilo, nós estamos sendo provocados a não conseguir sustentar versões que não sejam fidedignas. Isso é algo que a gente não aprende na escola. Só iniciados que estudam as leis herméticas percebem que nós entramos numa era diferenciada, uma era da luz, que não aparece no Jornal Nacional isso. Isso é uma coisa que aparece quando tem gente surtando que não está dando conta, com síndromes de estresse, com síndromes de sistema nervoso, porque não estão dando conta do que está acontecendo em termos. Mas isso é bom, isso é maravilhoso. Qual é a consequência disso? A gente vai ver, está vendo. A gente só conserta aquilo que a gente consegue ver. O que a gente não consegue ver, não precisa conserto, porque parece que está tudo bem. Então, eu quero dizer que as coisas estão melhorando muito e vão melhorar muito mais. Escuta, na homeopatia tem um termo que diz assim, crise de cura. Né? Tá? A cura não é assim, eu estava mal, aí comecei a tomar o remédio e fiz isso. Tá? Via de regra, eu estava mal, comecei o remédio e fiz assim. Tá? É o que está acontecendo. Eu só queria completar uma coisa. O que está acontecendo é que o nosso olhar está menos embaçado. A gente está enxergando, e a gente só sai da crise ou da doença quando a gente enxerga. Então, dá muita aflição, porque tem um sistema sombrio dentro de nós mesmos que tende a fazer a gente só se sentir lá para baixo nesse momento e não ter força de valorizar essa transição como uma riqueza. Tanto é assim que agora, nesse momento, eu queria tocar nisso, que eu me lembrei, apareceu um livro de história do Brasil novo, do Jorge Caldeira, que merece ser lido por todo mundo. É um livro que fala de um Brasil potente em produzir riquezas. Um livro de história que nunca foi publicado, que usa instrumentos muito novos de avaliação histórica. E por isso conta uma história do Brasil completamente diferente daquela que a gente aprendeu na escola e continua sendo ensinada nas escolas até hoje. Então, é como se esses olhos desembaçados pudessem estar aparecendo mais e mais, e as histórias terríveis aparecem, mas as maravilhosas, que poderiam também dar uma sustentação para a gente continuar, vamos dizer assim, avançando no nosso caminho, aparecem também, que antes não apareciam. A ausência de uma história maravilhosa nos faz nos sentirmos vira-latas também. Tá? É o último livro do Jorge Caldeira sobre a história da riqueza no Brasil, que mostra que aquela economia de subsistência do índio não era verdade.
era uma economia de produção de riqueza. Ele mostra com a antropologia, a história e a econometria, que são fatos novos que a velha história dos nossos livros de segundo grau e etc, não contemplam. Assim como ele mostra também que nós temos uma capacidade de recuperação gigante se uma chance nos é dada. Historicamente isso é comprovado. Então a gente não pode esquecer disso. E a gente termina a nossa conversa, ainda não, porque... mas a nossa fala aqui, afinal, qual é o propósito do Brasil? E a gente dividiu 2 propósitos, eu vou falar o primeiro, o Lígia fala o segundo, e a gente abre para uma conversa, quem quiser bater um papinho. Qual é o propósito do Brasil? 2 são os propósitos. O primeiro, quer dizer, lembrando que nós, brasileiros, com este mapa, nós somos educadores. Nós, brasileiros, somos educadores. E, portanto, precisamos aprender que, 2 pontos, nós necessitamos nascer enquanto indivíduos e existir como sujeitos de nossas escolhas, protagonistas de nossa cena. Não seremos, a partir daí, não seremos mais objetos do desejo alheio. Logo, é urgente que cresçamos emocionalmente e intelectualmente. Em natura, somos educadores. O Brasil é um país da educação. Eu não estou falando de onde a gente está. Nós estamos mal. Mas nós somos, em natura, educadores. Precisamos reaprender 2 coisinhas. Uma é essa que eu me refiro, de nós nos colocarmos na situação de sujeito e não de objeto. E a segunda coisa ele já vai falar agora. Então, o Dharma do Brasil, da nação brasileira, é ensinar, é educar, é transmitir para nós internamente, mas para o mundo também. Nós temos um Dharma planetário. É transmitir o fato de que somos uma extraordinária potência verticalizada, unindo nossas inteligências raciais, nossa enorme criatividade, nossa afetividade tropical, morena, nossa espiritualidade abrangente, para, enfim, realizarmos o gozo do sonho com sentido. Nós, brasileiros, podemos realizar o gozo do sonho com sentido, que é aquele erotismo que nos referimos aqui durante a nossa conversa, o erotismo brasileiro. Como assim? Que erotismo é esse? É de sermos um território de celebração das contradições. Não é evitar a contradição, mas nós todos aprendemos a celebrar as contradições e transformá-las em afetos produtivos. É quando as diferenças, em vez de antagônicas, se tornem inspiradoras do viver. Nós somos, em essência, essencialmente, uma nação-escola. Claro que, em essência, ainda não em manifestação, mas um dia seremos em manifestação. Uma nação-escola de uma maneira de viver, onde o ser humano reverencie e ame a vida, em todas as suas formas, em todas as suas manifestações. Mesmo que isso pareça longínquo para nós agora, e tão distante, esse é o nosso Dharma, esse é o propósito do Brasil. E nós agora temos uma responsabilidade maravilhosa de, com o nosso processo pessoal, contribuirmos para que esse propósito um dia chegue a ser vivido como realidade. Tá bom, minha gente? É isso.